Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer tê-los aqui mais uma vez para juntos darmos continuidade aos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical do segundo trimestre do ano de 2025. Nesta feita vamos estudar a lição de número 5, que tem por título A Verdade que Liberta. Essa lição está subordinada entre os capítulos 7 e 8 de João. Isso mesmo. Nós, a despeito das outras 4 aulas anteriores terem sido pautadas em um capítulo, essa vai ser um pouco diferente. O autor, o pastor Elienay Cabral, ele abordou 2 capítulos, no caso, o capítulo 7 e o início do capítulo 8 do Evangelho de João, que estão norteando essa lição de número 5. A verdade que liberta. Mas antes, façamos uma oração. Pai Santo, Pai querido, te dou graças por tudo que tens feito por nós. Pai, queremos te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos as verdades das Santas Escrituras, nos fazendo entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Lição de número 5, a verdade que liberta. O texto áureo nos diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Um versículo bastante conhecido, bastante utilizado aí por muitos pregadores, por muitos cantores ao comporem hinos, inclusive até por políticos, no espectro político, este versículo 32 do capítulo 8 de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade prática nos diz o seguinte: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Isso mesmo, o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Tendo em vista que essa lição aborda 2 capítulos, diferentemente das anteriores, nós teremos que ter aqui um poder de síntese para cada tópico, para cada ponto dos 3 tópicos das lições. Nós teremos que ser sucintos quanto às explicações desses tópicos, porque senão o tempo do vídeo se estenderia muito. E tendo em vista que a plataforma recomenda sempre vídeos com durações mais curtas, e também até para a didática se tornar melhor, para a compreensão daqueles que nos assistem, nós tentaremos aqui explicar de maneira compreensível, de maneira clara e objetiva os pontos, e aqueles que forem um pouco mais minuciosos, nós tentaremos dar um pouco mais de atenção, claro, dentro da perspectiva aqui, dentro do propósito para cada tópico abordado na lição. A leitura bíblica em classe está dividida entre o capítulo 7 e o capítulo 8 de João, e nos diz o seguinte: João 7, versículos 16 ao 18. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Versículo 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 8, versículos 31 ao 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém.
como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a leitura bíblica dividida nos 2 capítulos, 7 e 8 do Evangelho de João. Nós temos que ter em mente que os compêndios da Bíblia Sagrada são divididos em capítulos para melhor compreensão. Foram, ao serem instituídos, divididos em capítulos para nossa melhor compreensão. Embora no original, várias cópias dos manuscritos não têm essa divisão de capítulo, ou seja, era um texto corrido, era um texto de modo integral, né? Porém, com essa divisão de capítulos, para facilitar a compreensão, né, para dividir os contextos, as perícopes, nós estamos analisando agora um mesmo contexto entre o capítulo 7 e o capítulo 8 de João. Claro, tendo em vista que, nesses 2 capítulos, é importante salientar, a própria Bíblia Sagrada vai nos mostrar que no capítulo 7 de João, acontece primeiro, após decorrida aquela manifestação do capítulo 6, que nós abordamos na lição passada, vai nos mostrar do versículo 1 ao 9 a incredulidade dos irmãos consanguíneos de Jesus, do versículo 10 ao versículo 53, nós vamos ver que Jesus ensina no templo, na festa de tabernáculos, ou dos tabernáculos, e há, por conta desse ensino, dissensão entre os judeus. Já no capítulo 8, nós começamos o capítulo 8 com o relato da mulher adúltera, do versículo 1 ao versículo 11, do versículo 12 até o versículo 59, é o relato de Jesus, ou o discurso de Jesus acerca da sua missão. Então, são estas temáticas que estão inseridas entre o capítulo 7, ou dentro do capítulo 7, e o capítulo 6, e o capítulo 8, do Evangelho de Jesus segundo João. Então, tendo em vista isso, nós temos como objetivo da nossa aula esses 3 pontos, esses três nortes. Primeiro, explicar a verdade em Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Segundo, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E 3, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Então, são esses 3 nortes que nós temos para nos embasar no estudo dessa 5ª lição, que tem por título A Verdade que Liberta. A introdução da lição nos diz o seguinte: o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Então, nessa introdução, nós já podemos perceber que há uma verdade central, né? Embora existam no campo físico, material, acadêmico, várias verdades, mas essas verdades são verdades concernentes ou relativas ou relacionadas, né, direcionadas a um determinado campo. Porém, nesse sentido aqui do Evangelho de João, nós veremos que a verdade central do que Jesus estava pregando é uma verdade que até pode ser perceptível ao lermos a Bíblia, que é uma verdade com V maiúsculo, com V, a letra V maiúscula. Por assim dizer,
enfatizando que esta verdade não é um mero conhecimento ou não é um mero entendimento de algo, mas uma pessoa que no decorrer da lição, e claro, para quem lê Bíblia, para quem se inteira da Bíblia Sagrada, dos acontecimentos que ela relata, nós vamos ver que essa pessoa, que é a verdade, é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Então, nos limiares da Bíblia, né, relacionada na teologia, vamos assim dizer, nós entendemos que a verdade não é um mero entendimento, não é um mero conceito, ou um pré-conceito, um conceito prévio de algo, não. Ou alguma afirmação peremptória de algo, não. A verdade, conforme as Santas Escrituras, a verdade que nós consideramos como absoluta, é uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. De modo que ele mesmo faz essa declaração no capítulo 14 de João. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, ele mesmo declara-se como sendo a verdade. A verdade, com V maiúsculo, a verdade absoluta. Primeiro tópico da lição: Jesus, a verdade em Jerusalém. Ponto 1 diz: da Galileia para Jerusalém. Jesus foi provocado pelos seus próprios irmãos de sangue a querer se aparecer diante da multidão que estava em Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Visto que Jesus nunca desejou se engrandecer diante dos homens, ele rejeitou a provocação de seus irmãos, mas acabou indo secretamente para Jerusalém, pois precisava ensinar a verdade aos que haveriam de crer nele. Jesus decidiu ir a Jerusalém porque sabia que Deus não permitiria a sua prisão, pois ainda não era chegado a sua hora. Nós precisamos aqui, num primeiro momento, analisarmos alguns pontos específicos. Foi dividido aqui em 3 pontos, esse ponto 1, em 3 subpontos, por assim dizer. Mas, no primeiro ponto, nós vamos ver no capítulo, ali no início do capítulo 7 de João, que os próprios irmãos sanguíneos de Jesus, que a Bíblia inclusive os denomina, né? Tem ali Tiago, tem o José, tem o Simão e tem o Judas. Desses dois, nós sabemos que 2 deles até cartas escreveram posteriormente, ao terem se convertido ao Senhor Jesus, o Tiago e o Judas. As 2 cartas que levam esse nome, Tiago e Judas, foram escritas pelos 2 irmãos de Jesus. Assim nos conta a tradição cristã. De modo que, quando os irmãos de Jesus instam ou instigam ele a subir a Jerusalém na festa dos tabernáculos, nós compreendemos que esse pedido ou esse conselho, entre aspas, dos irmãos de Jesus não estavam imbuídos de verdade. Era um conselho como se eles estivessem dizendo: olha, se tu não aproveitares essa ocasião que haverá uma festa, que está tendo a festa de visibilidade, se tu não te mostrares, se tu não fizeres o que tu já está fazendo aqui na Galileia, se tu não for visto, você não vai ser creditado, você não terá credibilidade. Era mais ou menos como se fosse esse tipo de conselho, né? E aí nós vemos que Jesus, a despeito de serem os seus irmãos, né, a despeito de ser seus familiares, seus parentes, seus próprios irmãos, não primos, como alguns defendem, mas seus próprios irmãos, filhos de Maria e José, Jesus, a despeito disso, não aceita. Diz não. Em outras palavras, quando Jesus diz assim: meu tempo não é chegado, mas o vosso já chegou, o vosso tempo é toda hora. Ele está dizendo, para vocês é muito fácil dizer isso, porque vocês vivem normalmente, mas o meu tempo não é chegado. Assemelhando-se muito ao que ele fala a Maria, né, lá nas bodas de Caná, quando ele vai fazer a multiplicação, vai fazer a transformação da água em vinho. Quando Maria, a sua mãe, chega até ele, ele diz: ainda não é chegado o meu tempo.
Então, do mesmo modo, ele responde aos seus irmãos. Por quê? Porque Jesus sempre buscava estar subordinado à vontade do Deus Pai, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, o Deus Filho, o Deus encarnado, o Verbo encarnado, ele buscava fazer a vontade do Pai. E aqui fica o primeiro ensinamento para nós. Ainda que nós recebamos conselhos que, num primeiro momento, até façam sentido, até sejam proveitosos, até sejam lógicos, mas nós devemos sempre estar debaixo da vontade, debaixo da direção de Deus. Foi isso que Jesus fez. E aí, os irmãos dele sobem para a festa, Jesus diz, não, vão lá vocês, eu não vou agora, não é chegado o meu tempo. O mundo não vos odeia, não vos aborrece, mas ele me aborrece, porque eu exponho que as obras do mundo são obras pecaminosas, são obras errôneas. E aí os irmãos de Jesus sobem, né, a Jerusalém, vão até Jerusalém para a festa dos tabernáculos, que dentre as festas, das 7 festas que o povo de Deus tinha, essa é a última festa, né, a festa ali que acontece na temporada de outono. Depois dessa festa viria a Páscoa, né? Então os irmãos dele sobem e Jesus fica, porém depois, já direcionado por Deus, porque a missão dele se expor, de fato, de dizer quem ele era, de abrir a pregação das boas novas, de pregar o evangelho, de mostrar a verdade central da fé cristã, de mostrar aquilo para que ele veio, né? Que era anunciar as boas novas, para salvar o mundo. Então, depois disso, depois que os irmãos dele sobem, ele sobe, né? Depois de algum tempo, ele sobe e vai a Jerusalém, de modo que ele começa a pregar, e nós veremos no decorrer da lição, a pregação dele e as colocações que ele fez já estando em Jerusalém na festa dos tabernáculos. Então, esse primeiro ponto nos fala sobre isso, da Galileia para Jerusalém. Eles estavam na Galileia, saindo do capítulo 6 da lição anterior, nós vamos ver que Jesus estava indo em direção à Galileia e agora ele sai da Galileia para Jerusalém. Então, secretamente, ele foi para Jerusalém para ensinar a verdade aos que haveriam de crer nele. Jesus decidiu ir a Jerusalém porque sabia que Deus não permitiria a sua prisão. Embora lá, alguns tenham tentado lhe apedrejar, tenham tentado lhe matar, né, dar cabo da sua vida, mas Deus o estava guardando. Ponto 2 vai nos dizer o seguinte, a verdade na festa dos tabernáculos. Um dos grandes objetivos do Senhor para ensinar que a verdade é um ser e esse ser se chama Deus. Um dos grandes objetivos do Senhor era ensinar que a verdade é um ser e esse ser se chama Deus, conforme João 7, 28 e João 8, 14 ao 16 e 18 ao 26. Jesus ensinava com segurança, pois sabia que era um com Deus e que havia encarnado pela vontade de Deus e ensinava a doutrina que vinha diretamente de Deus. Então, esse ponto em que o autor aborda, tanto no livro de apoio, como na revista, né, que é mais sintética, que a sua síntese é mais objetiva, a lição, as revistas, o autor, o pastor Elianai Cabral, aborda exatamente essa temática. Jesus sabia para que, ou por qual motivo ele estava lá, nessa festa dos tabernáculos. Ele não foi para comemorar, ele não foi para festejar os tabernáculos. Porque se nós remontarmos para o sentido, o significado da festa dos tabernáculos, nós veremos que essa festa, do hebraico Sukkot, que significa cabana ou tabernáculo, tenda, tinha essa premissa, essa premissa, melhor dizendo, de que eles participavam de um festival da colheita e depois eles habitavam em tendas, né, fora do perímetro ali de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, relembrando o que Deus tinha feito com o povo, né, fazendo-os ali, ou guardando-os durante os 40 anos, nas 4 décadas, caminhando no deserto.
junto de Moisés. Mas Jesus não foi para Jerusalém comemorar a festa dos tabernáculos. Ele foi cumprir a sua missão de, em sendo o verbo encarnado, né, ele vai mostrar para que veio. E ele começa pregando. Ele já tinha feito isso com a mulher, dizendo que era a água da vida. Ele já tinha feito isso com Nicodemos, dizendo que era necessário nascer de novo. Ele já tinha feito isso na lição passada, dizendo que era o pão vivo que desceu do céu. E agora ele estava, mais uma vez, reforçando a sua missão, a sua pregação, dizendo que ele era a verdade. E ele, de fato, é a verdade, verdade absoluta, verdade com V maiúsculo. Então, Jesus ensinava com segurança, com autoridade, de modo que a Bíblia vai nos mostrar que o povo se maravilhava exatamente por isso, porque ele ensinava com autoridade, não por mero capricho, não como os escribas, né? Não como quem lê, mas ele tinha autoridade no falar. O ponto 2, o ponto 3, melhor dizendo, vai nos mostrar o seguinte. O ponto 2 nos falou sobre a verdade na festa dos tabernáculos, ou seja, Jesus, né, expondo a verdade expondo a verdade na festa dos tabernáculos. E o ponto 3 vai nos falar sobre vivendo na verdade. Visto que a verdade é uma pessoa, o próprio Deus encarnou e andou entre os homens. Devido a esta verdade é que Jesus disse: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. Isso está em João capítulo 8, versículo 19. Jesus era um com o Pai e com autoridade dizia: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Por ser um com o Pai, a doutrina de Jesus vinha diretamente de Deus. O que é que nós podemos aprender com esse posicionamento? Nós podemos entender a seguinte coisa, ou uma das coisas mais importantes que Jesus nos ensina com esse comportamento. Primeiro, ele subiu a Jerusalém subordinado à vontade do Pai, conforme a permissão de Deus. Então nós também devemos andar conforme a permissão de Deus. O evangelho, a carta, melhor dizendo, de Tiago, vai dizer que se até o fato de nós viajarmos para outra cidade, nós devemos colocar na dependência de Deus, dizendo: se o Senhor permitir, nós faremos tal coisa. Então, Jesus foi a Jerusalém subordinado à vontade de Deus. Em chegando lá, ele continua subordinado à vontade de Deus, de modo que ele só estava pregando, só estava falando aquilo que ele recebeu de Deus, aquilo que ele recebeu do Pai. Por quê? Porque ele e o Pai eram um, ele e o Pai são um, de modo que não vamos adentrar aqui na questão da Trindade, mas ele e o Pai sendo um, a sua própria mensagem era também de cunho divino, porque ele recebeu do Pai, por assim dizer, e estava transmitindo as verdades que recebera do nosso Deus, o Deus Jeová, o Deus Pai, né? O Deus Pai em relação à Trindade. Então Jesus sempre andou subordinado à vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, de modo que ele vai dizer que a minha doutrina, ou aquilo que eu estou ensinando, não é minha, não é de mim, mas do Pai que me enviou. Então, é esse o ensinamento, um dos tantos ensinamentos que nós podemos extrair desta colocação de Jesus. Por ser um com o Pai, a doutrina de Jesus vinha diretamente de Deus, conforme João 8:26. E a síntese, né, a visão geral do tópico 1 vai nos dizer: Jesus encontrava-se na Galileia e, sendo a verdade revelada de Deus, dirigiu-se a Jerusalém. Então ele estava na Galileia e ele, sendo a verdade de Deus, ele vai à festa dos tabernáculos, ele sobe a Jerusalém nesta 7ª festa, né, dos judeus, e ali mostra, prega que ele era a verdade e que o que ele estava falando também era a verdade doutrinária de Deus, a verdade que hoje nós conhecemos e chamamos das verdades das Santas Escrituras, que é verdadeiramente e divinamente inspirada. Vamos para o tópico de número 2. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Ponto 1.
a verdade no episódio da mulher. No caso aqui, a mulher adúltera. Os fariseus tentaram Jesus sobre o seu conhecimento da lei acerca da punição dos adúlteros. Em caso de adultério, tanto o homem como a mulher deveriam ser punidos. A expressão de Jesus que diz, aquele que de entre vós está sem pecado, indica que eles haviam acabado de cometerem pecado, pois o homem e a mulher deveriam ser apedrejados. E eles trouxeram apenas a mulher. Jesus, sendo a verdade, ninguém poderia convencê-lo a fim de fazê-lo pecar contra a sua própria palavra. Então, nós temos no iniciozinho ali do capítulo 8 de João, do Evangelho de Jesus segundo João, esse caso da mulher adúltera, né? Muito mal compreendido por alguns ensinadores, muito mal interpretado por alguns exegetas, né? De modo que este capítulo, às vezes até sendo mal colocado, mal interpretado, mal exposto, pode até causar uma heresia, né? Por quê? Nós vemos que quando os fariseus, né, quando os homens da lei levam a mulher adúltera a Jesus e fazem com que, ou tentem fazer com que ele ali condenasse a mulher, né, seja por apedrejamento ou a condenação de morte, eles já estão errando porque a conduta, conforme nós podemos analisar, tanto em Deuteronômio 16, como, tanto no Levítico, a respeito da lei, né, sobre o adultério, contra o adultério, né, e a punição. Se nós formos analisar, quando eram capturados, quando eram pegos, né, os dois ali, tendo em vista que não tem como ter adultério só com uma pessoa. Então, quando eram capturados os dois, o homem e a mulher, ambos sofriam a punição. Ambos sofriam a consequência pelo delito, pelo erro cometido. Porém, nesse caso aqui de Jesus, eles levam somente a mulher. Ora, tudo indica que ela tinha acabado de ser apanhada, né? Tinham acabado já estava encerrando a festa dos tabernáculos e ali já estava para o povo voltar para as suas casas físicas mesmo, né? Não apenas as tendas em que eles ficavam, mas ela tinha sido apanhada em adultério, mas é bem verdade que havia também um homem. E cadê esse homem que não estava junto também para, por assim dizer, se eles queriam fazer justiça, ser também julgado, né? Então, esse ato de levar a mulher até Jesus já começa imbuído de fraude, né? Nós podemos até usar uma linguagem do direito, já estava com vício, né? Já estava tinha ocorrido um pré-julgamento, mas no fim das contas eles estavam querendo fazer com que Jesus cometesse um erro, cometesse uma injustiça. Porém, Deus é tão maravilhoso. Jesus, sendo a verdade, é tão maravilhoso, tão sábio, tão direto, que ele pega e não condena essa mulher num primeiro momento, mas se comporta ou dá uma resposta ou faz uma colocação de maneira extraordinária, dizendo: se alguém que está aqui não tiver pecado, pode condená-la, pode atirar a primeira pedra. De modo que essa mensagem de Jesus impacta tanto que do mais velho ao mais moço, todos vão saindo de um a um, de modo que só fica a mulher e Jesus indaga: cadê os teus acusadores? Ela diz: não sei, e Jesus, pronto, vai, não peques mais, nem eu também te condeno, vai, não peques mais. Jesus não passou a mão na cabeça para o erro da mulher, ele perdoou a sua iniquidade, o seu erro, mas também não a condenou. Por quê? Porque aquela tentativa dos doutores da lei, dos fariseus, terem levado a adúltera a Jesus, era para fazer com que ele caísse em uma contradição naquilo que ele mesmo estava dizendo, que ele mesmo estava pregando. Então, a expressão de Jesus
que diz: aquele que de entre vós está sem pecado, indica que eles haviam acabado de cometer pecado, pois o homem e a mulher deviam ser apedrejados, deviam estar juntos ali em condenação. Então, eles estavam levando com esse propósito, mas Jesus, muito sabiamente, sendo o grande mestre, sendo a sabedoria, ele lhes ensinou de modo direto, conforme a verdade. O ponto 2 nos diz: Jesus, a verdade revelada. Para os cristãos evangélicos, dizer que Jesus é a verdade significa muito mais do que afirmar que ele fala a verdade ou ensina corretamente. A verdade não é apenas um conceito abstrato, mas sim uma pessoa, e essa pessoa tem nome e se chama Jesus. Ele é a revelação perfeita de Deus ao ser humano, conforme Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Isso quer dizer que conhecer a verdade não é apenas adquirir informações corretas, mas relacionar-se com Jesus, o próprio Deus encarnado. Então é isso. Jesus, eu já falei no início, Jesus é a verdade não por defender prerrogativas verdadeiras, não por ensinar, né, doutrinas verdadeiras, não, mas por ser em essência verdadeiro. Por ser em essência verdadeiro. A palavra de Deus nos mostra que ele é a verdade, porque ele em essência é verdadeiro. Ele em essência é verdadeiro. Nós conhecemos o verdadeiro Deus e o verdadeiro e a vida eterna. Vejamos o que João diz na primeira epístola dele, capítulo número 5, versículo 20. Olha o que João diz. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, olha que afirmação maravilhosa, linda do apóstolo João, que nas entrelinhas do livro de apoio, o pastor Elienay Cabral também vai citar, vai abordar. Então, João faz essa declaração dizendo: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Ele é o verdadeiro. Por quê? Porque ele é a verdade. João fez essa declaração, nós vimos isso na lição de número 1, que João só fazia declarações ou relatou aquilo que ele experienciou, que ele experimentou, que ele teve como experiência. Então, João faz esse relato. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Conhecemos a verdade, porque o próprio Cristo fez essa afirmação. Então, a verdade não é apenas um conceito abstrato, um conceito relativo, não, uma verdade relativa, com meios termos, não, a verdade é absoluta, a verdade das Escrituras é uma verdade absoluta, porque ela é a própria palavra de Deus, e a palavra é Cristo, no princípio era o verbo, né? O Logos, e Logos é palavra. Né? Então, quando Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, são jogo de sinônimos, são jogo de assimilações. A verdade, a palavra, o verbo, todos esses fazem referência, ou tratam, ou são o próprio Senhor Jesus. Então, ele fez essa afirmação peremptória, assertiva, irrefragável, né? É insubstituível. Eu sou a verdade. E, de fato, ele o é. Ele é a revelação perfeita de Deus ao ser humano. Isso quer dizer que conhecer a verdade não é apenas adquirir informações corretas, mas relacionar-se com Jesus, o próprio Deus encarnado. Ponto 3 vai nos falar o seguinte: a verdade que o mundo precisa conhecer. O mundo não conhece a verdade porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 4:4, falando exatamente que o povo não percebe essa verdade ou não toma essa verdade para si, não guarda no seu coração essa verdade de que Jesus é a verdade absoluta, porque o Deus desse século, Deus com D minúsculo, né, o diabo, Satanás, cegou-lhes o entendimento. Então, com o entendimento tapado, né, com as vendas nos olhos, de fato fica impossível do homem reconhecer ou enxergar ou ter para si que Jesus, ter para si o entendimento que Jesus é a verdade. Porém, o próprio Jesus, sendo a verdade, sendo maravilhoso, sendo misericordioso, diz: se o Filho vos libertar, se o Filho tirar as vendas de vossos olhos, claro, fazendo essa conjectura, fazendo essa associação, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem está cego espiritualmente falando, para não ver, para não enxergar que Jesus é a verdade, peça a Deus ou se permita que Deus possa tirar o véu dos seus olhos, a venda dos seus olhos, para que você passe a enxergar as verdades das Escrituras e reconhecer que Jesus é a verdade. E não somente a verdade, mas o caminho e a vida. Visto que o espírito de cada ser humano vem do próprio Deus, por intuição, cada pessoa sente a necessidade de se aproximar de Deus, conforme Romanos 2,15 e João capítulo 1, versículo 3. Devido ao mundo estar no maligno, o pai da mentira fez parecer que existem vários caminhos verdadeiros. Os verdadeiros discípulos sabem que só existe um caminho, que se chama Jesus, o Filho de Deus. De fato, ao tratarmos um ecumenismo nesse entendimento, ao inserirmos a visão sobre verdade no ecumenismo, várias religiões, vários preceitos vão ter como verdade algumas verdades centrais, os seus dogmas, os seus comportamentos, etc. e tal. Porém, muito mais do que isso, Jesus estava afirmando aqui que está acima de todo conceito religioso, de todo conceito político, de todo conceito científico, de todo conceito filosófico. Ele não é uma verdade limitada, ele não é a verdade limitada, ele não é a verdade que fica entre as quatro paredes do conhecimento, do entendimento, da filosofia, do campo científico, da religião, do campo político. Não. Jesus é a verdade absoluta. Só há uma verdade absoluta. Claro que se nós pegarmos aqui um matemático, perguntarmos quanto é 2 mais 2, nós sabemos que a verdade absoluta para essa resposta é que é 4. 2 mais 2 é 4. É claro que se nós perguntarmos aqui a um físico, a um astrônomo, a qualquer ramo da ciência, né, do estudo, vai dar resposta àquele que foi indagado acerca de alguma verdade central para aquele campo, seja filosófico, seja político, seja científico. Porém, essa verdade que Jesus diz ser, e de fato ele o é uma verdade que está acima de todas as outras. É a verdade central do universo, é a verdade central da criação, é a verdade central da personificação do Verbo de Deus, Verbo de um Deus verdadeiro, que por conseguinte também é um Verbo verdadeiro. Por isso ele diz: eu sou a verdade. Então, os verdadeiros discípulos sabem que só existe um caminho, que se chama Jesus, o Filho de Deus. Só existe uma verdade absoluta, irrefragável, uma verdade imutável. E esta verdade é o Senhor Jesus. A síntese do ponto 2, do tópico 2, nos diz o seguinte: Jesus é a verdade que expôs à consciência dos escribas e fariseus os seus pecados. Então, quando Jesus faz essa afirmação, dizendo que é a verdade, ele expõe à consciência daqueles que o estavam acusando, né? Estava dizendo que como é que pode ser isso, sem entender
o que Jesus estava tentando ensinar, ele expõe a consciência deste, dizendo: eu sou a verdade. E expõe os seus pecados, de que eles estavam em erros. E faz até uma comparação, que nós vamos ver daqui a pouco, sobre eles estarem como servos, como doulos do grego, ou seja, como escravos. Tópico 3 vai nos falar o seguinte: Jesus, a verdade que liberta o pecador. Ponto 1, a verdade que liberta. Jesus revelou que é a verdade quando disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus reforça que a sua pessoa é a verdade quando disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando um pecador conhece a vontade de Jesus e o aceita, o Senhor Jesus derrama sobre esse coração o Espírito Santo e o seu amor, conforme Romanos 5:5. E este pecador passa a amar a vontade do Senhor e recebe a libertação dos desejos pecaminosos da carne e da condenação eterna. Então, Jesus se revelou como a verdade que liberta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele está se mostrando como o caminho, está advertindo que esse caminho é o que dá a libertação, é o que propõe, é o que expõe, é o que abre as portas para a liberdade, e ele se deixa, ou se denomina como o único meio para obter libertação. Agora, libertação de quê? Do pecado, libertação da condenação eterna, libertação da morte eterna, libertação do jugo, da servidão do pecado. Por isso que Jesus afirmou: se verdadeiramente o Filho vos libertar, né, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque ele é a verdade que liberta. O ponto 2 vai nos falar, ou vai trazer uma pergunta, uma indagação. Até este momento, alguém pode se perguntar: mas o que é verdade? A verdade é aquilo que permanece e prevalece. Só existe um que é o Pai da eternidade, Deus forte, o Todo-Poderoso, e seu nome é Jesus, conforme Isaías 9:6. Para os verdadeiros discípulos, a verdade é uma pessoa e não um conceito. Jesus venceu a morte, está vivo para todo sempre, é Deus e tem o poder de regenerar pelo seu espírito o interior do ser humano, conforme Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Por esta razão, Jesus é a verdade absoluta, e um dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, como sendo essa verdade, que permanece e prevalece sobre tudo e todos, ele sendo essa verdade central, não apenas para os seus discípulos, mas para os que creem e os que não creem. Jesus não é verdade somente para os crentes, não, ele é a verdade absoluta, independe da crença dos homens. Porém, aqueles que creem têm essa verdade consigo, né? Recebem as bênçãos de reconhecer esta verdade, e aqueles que não creem vivem a sua vida comum, dissolutamente, porém haverá um dia em que haverá uma cobrança pelo fato de que não deram crédito a esta verdade, a verdade absoluta que é Cristo. Então, por esta razão, Jesus sendo a verdade absoluta, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não somente o Senhor, mas ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o pão da vida, o pão vivo que desce do céu. Ele é a água viva que jorra para a vida eterna. Ele é o regenerador através do seu Espírito Santo, o regenerador do homem para o novo nascimento. Jesus, por fim, é tudo em todos, como nos afirma o apóstolo Paulo. Ponto 3, verdadeiramente livres. Todo ser humano sentia prazer no pecado e estava cativo pelo poder da morte, conforme Romanos 3, 23. Todos pecaram, todos estão destituídos, afastados da glória de Deus.
Porém, Cristo, mesmo vivendo na carne, sempre agradou a Deus e venceu o pecado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que ele venceu o pecado. Graças a Deus que, mesmo sendo tentado, ele suportou e nos deu o exemplo de que nós também podemos suportar. Dessa forma, ao morrer sem pecado, Jesus pagou a dívida na cruz do Calvário e libertou a humanidade quando gritou: está pago ou está consumado. No grito do está consumado, houve a nossa redenção e a nossa libertação da morte. Com a vitória de Cristo e a ajuda do Espírito Santo, verdadeiramente os que creem se tornam livres, porque a verdade central é essa. Ele estava pregando a verdade, ele é a verdade, ele estava anunciando a sua obra salvadora, o reino de Deus havia chegado entre os homens, estava sendo anunciado, e quando ele consuma a obra da salvação na cruz do Calvário, ele nos deu o direito, o legado de sermos livres, de termos libertos ou libertados, ou termos soltos das nossas mãos espirituais, por assim dizer, dos nossos pés espirituais, do nosso pescoço, do nosso corpo, do nosso jugo espiritual. Ele quebrou todas as amarras e os grilhões, de modo que quando ele diz está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ali há a libertação do pecador, ali há a passagem da morte para a vida de todos aqueles que aceitam esta verdade das Santas Escrituras, em que se diz que Jesus é a verdade, o caminho e a vida para todos aqueles que o recebem, que creem nele, se tornam de fato verdadeiramente livres. Visão geral do tópico 3, Jesus é a verdade que proporciona liberdade à vida do pecador. Jesus é a verdade que proporciona, que oferta, que dá de bom grado a graça, a gratia de Deus, que dá de bom grado a liberdade ao pecador. A liberdade do jugo do pecado. Por isso que Jesus faz a analogia para os doutores da lei, para os fariseus, dizendo: o servo, ele não sabe até quando fica na casa, não. O servo pode ser colocado para fora da casa do seu senhor, mas o filho não. O filho, ele fica para sempre na casa. O filho tem direito de ir e vir. Era isso que Jesus estava dizendo. E se nós voltarmos lá para o capítulo 1 de João, nós veremos que todos quantos o receberam, todos quantos creram nele, tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus. Então essa filiação nos passou. Nós somos herdeiros de Deus com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Que maravilha! Jesus é a verdade que proporcionou essa liberdade para nós e proporciona a liberdade na vida ou a vida do pecador. A conclusão da lição nos diz o seguinte: a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo, em lugar algum mais. Em lugar nenhum se pode encontrar a verdadeira liberdade senão em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. De fato, não existe solução para o mundo se não for aceitando Jesus como sendo a verdade absoluta, como sendo o caminho e a vida que nos leva a Deus. Porque ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser ou senão por mim. Ele está colocando ali a opção
ele está colocando ali, batendo o martelo e dizendo: eu sou o único meio de você chegar a Deus, de você se chegar a Deus e ter a sua vida por toda a eternidade com Deus, na presença de Deus. Eu sou o único caminho, eu sou a única verdade e eu sou a vida, porque nele está a vida e por isso também nós temos vida. Então, que maravilha esta obra redentora que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, de modo que nós podemos dizer, como a lição 5 nos diz, a verdade que liberta é Jesus. Que Deus os abençoe. Eu vos aguardo para a próxima aula, a aula de número 6, onde juntos estaremos aqui para estudarmos e entendermos mais da Bíblia à luz subordinados às lições bíblicas da escola dominical do segundo trimestre de 2025. Que Deus os abençoe e a paz do Senhor Jesus.